Pessoal, no primeiro editorial, eu brinquei hoje com vocês que a gente tinha que acordar cedo para pagar as viagens do Lula, que tem mais uma viagem, que vai vir a conta para a gente pagar. Espera que o boleto vai chegar. E disse também que o único alento é que a gente sabe que vai ter gente batendo em cima do Lula em qualquer lugar que ele vai, porque a verdade é que ele está se tornando cada vez mais uma vergonha internacional. Disseram que o Brasil ia voltar para o mundo. Voltou para virar uma vergonha internacional. E dessa vez não foi diferente. O homem foi vaiado lá no Chile. E não parou por aí, não. Nós vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Eu vou explicar para vocês. Mas entendam, o bicho tá pegando, tá? Tá pegando pro lado do Lula. Pressão de tudo quanto é lado. Esse negócio do Maduro, nem o Lula imaginava que ia ser tão pesado. Estão colocando o Lula e o Maduro no mesmo saco. E não sem razão. Então a gente vai falar sobre isso. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Vamos começar com a matéria do Washington Post. Pois é, matéria da revista Oeste. O Lula auxilia o roubo de Maduro. Não é novidade mais para ninguém, né? Diz um colunista do Wall Street Journal. Corrigindo aqui, Wall Street Journal. O líder esquerdista do Brasil oferece apoio ao político crucial ao ditador da Venezuela e está do lado errado da história, afirma Mary Anastasia O'Grady. Pois é. Não é novidade para ninguém que o Lula está totalmente do lado errado da história. Aquela última do Alckmin lá no Irã, do lado do cara do Hamas, já mostrou quem é o Lula de verdade. E aí a minha pergunta é, será que o TSE vai multar a colunista do Wall Street Journal? Será que o TSE vai multar o pessoal que vaiou o Lula lá no Chile? Será que o pessoal vai multar 30 ex-líderes que estão cobrando o Lula e falando, ué, Lula, vai ficar do lado das ditaduras? É isso que está acontecendo. Deixa eu contar para você. Matéria do CNN Política, tá? É o seguinte, só para você entender. O ex-chefes de Estado e governo pedem que Lula faça valer a democracia venezuelana. Vai ficar passando pano para a Venezuela? É o que eles perguntaram. Em carta enviada nesta segunda, 30 ex-chefes de Estado ou de governo pediram ao presidente Lula que faça valer a democracia na Venezuela, pedindo que ele reconheça o que classificam como vitória eleitoral de Edmundo Gonzalez, representante da coalizão de oposição. Os ex-chefes de Estado ou de governo fazem parte do grupo Ideia Democrática, que reúnem líderes políticos da América Latina e do Caribe. Esfregaram na cara do mundo que aquela história de democracia pela democracia é uma mentira. Eles viram o Lula falar o tempo todo, é pela democracia, Bolsonaro é um monstro. Se fosse o Bolsonaro, responde para mim, bebê, o que já tinha acontecido? Bolsonaro já tinha mandado a embaixada do Brasil sair da Venezuela. É isso. Maduro era impedido de pisar no Brasil. Deu para entender a diferença agora de uma vez por todas? E vou além, não foi só 30 não. Foi mais, tá? Foi mais. 30 ex-presidentes foram lá e aí tem pressão de outros grupos que não são da América Latina, como, por exemplo, grupos da Espanha, que estão pressionando o Lula também. Então a situação para o Lula não está nada boa, né? O Lula chegou no Chile, vamos começar aqui. Chegou no Chile, todo pomposo, bonitão, com seus 14 ministros. Cada um deles é você que está pagando a conta. E também com assessores, né? Ok, chegando lá, a imprensa veio falar com ele. E aí, era o Bozo que era mal com a imprensa. Nossa, cara mal com a imprensa? Pois é, mas o Lula já virou para ele, só, quero falar com vocês não. Duvida? Acompanha aqui, só para você ver. Lula chega ao Chile, foi a de São Paulo. Lula chega ao Chile e evita falar de eleições da Venezuela. Expectativa do encontro? Amanhã falaremos com você. Mas o senhor vai deixar a gente... Amanhã falaremos depois da reunião com o presidente, depois da minha visita do chefe de Estado. Eu terei imenso prazer em conversar com vocês. Combinado. Mas, presidente, sobre a Venezuela, até quando que o Brasil vai esperar? Sobre o Equador, sobre a polícia, sobre o Banco Central? Sobre o Chile. Eu espero que a gente fale muito sobre o Chile amanhã. Mas o senhor pretende... Expectativa...
Pois é, não deu papo não, viu? Falou para ela, ó, não é para falar sobre Venezuela nem nada, mas o Lula foi vaiado. O Vinícius Carrion publicou o seguinte: uma coisa é o mundo real e outra é o mundo que a imprensa cria e que ninguém mais leva a sério. No mundo real, Lula é também vaiado internacionalmente. Nem cá, nem lá, Lula tem tranquilidade para se misturar com o povo. Só posso dizer uma coisa: parabéns pro povo chileno, né? Já parabenizei os venezuelanos, tem que parabenizar o povo chileno também. Para você que não acredita que o Lula foi vaiado, escuta aí. Não, tem que colocar o áudio. Como é que você vai ouvir se eu não pôr o áudio para você? Vamos lá. Vou mentir não, dava para ficar assistindo isso aqui mais de meia hora, né? Então assim, disseram que o Brasil ia voltar, que o Brasil ia ser respeitado. Esse é o respeito? Tá, vamos lá, né? O Carmelo escreveu o seguinte, o Carmelo Neto, deputado: a vaia que o Lula levou no Chile só mostra a pária internacional que se transformou o Brasil. Na campanha, prometeram recolocar o Brasil no cenário mundial. E, infelizmente, nós estamos juntos com Cuba, China, França e Síria. Países que ou reconheceram a eleição de Maduro ou ainda estão em cima do muro, sem um posicionamento claro em defesa da democracia, caso do Brasil. E aí aquela história de ser pela democracia já escancarou. E aí, compensa de novo. Excelentíssimo senhor Luis Ignacio Lula da Silva procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Aí eu fico pensando, o que passa na cabeça do Lula se até no país dos outros o homem é vaiado? Mas o Lula, literalmente, ele tem muitas, mas muitas semelhanças com o Maduro. Você lembra quando o Maduro foi recebido aqui no Brasil com honras de chefe de Estado? Você lembra disso? Que teve um episódio onde os seguranças foram truculentos com repórteres aqui no Brasil? Pois é, deixa eu te contar uma história. 2 jornalistas chilenas são empurradas pelo segurança do Lula lá no Chile. Que bom exemplo para o mundo, né? Olha só. Agenda regional e internacional, como o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, o combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento da mudança do clima. Temas da agenda. Cara, eu fico pensando pro Lula, né? O quanto que deve estar desgastante. Porque antes, quando o Lula saía viajando o mundo, era um bando de gente ali passapanista, sabe? As maiores atrocidades acontecendo. A Globo, que dominava o cenário do discurso, falando: olha como o Lula é maravilhoso, como ele é incrível. Pois é, hoje ele tem que expor isso aqui, ó. Veio o Cláudio Dantas e falou da mesma matéria. O documento que os 30 ex-presidentes fizeram ao Lula afirma que a soberania popular foi usurpada por Nicolás Maduro e que o verdadeiro vencedor é o candidato da oposição, o Edmundo Urrutia. E aí? E o Lula? Cadê? Nada. Até o Boric deu aquela cutucada de lado, né, no Lula. Ao lado do Lula, o Boric fala em respeito aos direitos humanos. Pois é, coisa que a Venezuela não está fazendo e que o Lula simplesmente está ignorando. Ao lado de Lula, o Boric fala em construir esquerda democrática, que respeite os direitos humanos, em qualquer caso e em qualquer lugar.
foi uma indireta. Não tem quem não diz que foi uma indireta. A declaração aconteceu logo após o presidente do Chile informar os jornalistas que abordaria a crise na Venezuela em coletiva de imprensa em separado na terça-feira. Pois é. Tá orgulhoso? Eu duvido. E aí, o que é o grande ponto? É o discurso das redes sociais. O negócio é que as redes sociais mostram. As redes sociais fazem uma cobertura do que está acontecendo. Meu papel aqui, eu estou fazendo um papel jornalístico que os jornalistas deveriam fazer, mostrando cada detalhe que aconteceu para vocês. Eu separo, eu fiscalizo, eu estou fiscalizando a vida do Lula porque é com o meu imposto que ele vai viajar, então eu quero saber o que está acontecendo. O Maduro pensa tão parecido com o Lula, mas tão parecido que ele acusou o TikTok, acusou o Instagram, acusou o Facebook, o WhatsApp de ser um golpe cyberfascista. O presidente da Venezuela, o Maduro, né, acusou as redes sociais de assediar as forças armadas do país, chamando a ação de uma tentativa de golpe de Estado cyberfascista em seu discurso, né, no 87º aniversário. O Maduro está achando que está tudo normal. Ele está confiando que não vai acontecer nada. E ele está caindo do cavalo, porque até a União Europeia não reconheceu o resultado, pediu a verificação independente da eleição na Venezuela. Em comunicado, a organização questionou a credibilidade dos resultados anunciados por autoridade eleitoral venezuelana por falta de transparência. Pois é, meu irmão, a coisa tá tensa pro lado do Lula. Até o Joel Pinheiro, que disse que era pela democracia, gosto do Joel, tá? Mas o Joel Pinheiro detonou o Lula aqui. Na época, ele falou muito, né? Falou muito que Lula era o melhor para a democracia. Pois é, acho que até o Joel já percebeu que não era bem assim. Tem um partido que até hoje solta notas entusiásticas para eleger um ditador como Maduro por sua farsa eleitoral na Venezuela. O Lula, enquanto presidente, adota uma postura, é claro, mais cautelosa, mas ele também faz parte disso. Já o Boric, não. O Boric é uma esquerda mais jovem, uma esquerda que já cresceu com uma expectativa democrática e com a democracia como um valor inegociável. Não é que, se for para beneficiar meu lado, então a gente pensa, dá um jeito ali, não. A gente vai ter um sistema democrático, essas são as regras do jogo elementares, e dentro deles, tanto esquerda quanto direita, vão se debater, vão disputar, uma hora uma ganha, outra hora o outro lado vence, e isso é parte do jogo normal. É isso que o Boric representa desde que ele assumiu o poder lá no Chile. E por isso que ele sempre adotou uma postura sem nenhuma ambiguidade para com o regime Maduro. É uma ditadura e ponto. Agora, essa postura mais clara do Boric, ela tem uma grande vantagem para ele, enquanto político. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata, um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar. Cada nova declaração do Lula, ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela, reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta: peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa, que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Essa é a... Nossa, esse foi o ponto crucial da fala do Joel Pinheiro. Se o Lula celebra uma eleição fascista como essa da Venezuela, o que impede ele de fazer aqui? Lembrando que lá na Venezuela foi possível constatar a fraude. Porque tem uma diferença entre lá e aqui. Vocês sabem qual é. A pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros quando vem esse discurso de uma velha esquerda vinda do Lula. Agora, do ponto de vista das relações internacionais, a coisa é mais complexa. A postura do Boric, uma postura clara, dizendo claramente a farsa que aconteceu na Venezuela, ela é uma postura que leva ao rompimento das relações. O Brasil, com a sua postura bem mais cautelosa até agora, apenas cobrando as atas de uma maneira muito tímida, muito discreta, ele conseguiu se manter como um dos interlocutores que ainda tem acesso ao Maduro e ao regime venezuelano. Não é uma situação fácil. Eu tenho certeza que o Lula deve estar adiando o quanto ele pode essa bendita ligação com o Maduro, porque vai falar o quê, né? O Maduro. E as atas, é óbvio que ele não vai trazer atas nenhuma. E é uma coisa difícil de falsificar, então ele não tem como. Se ele trouxer as atas, ele arruína, ele mata o próprio governo dele. Que ditador vai querer fazer isso? Óbvio que não vai. Então o Brasil é forçado a seguir adiante com uma farsa, que a gente sabe que não vai ter um resultado bom, enquanto a gente ganha tempo torcendo para surgir alguma desculpa, algum caminho para a gente se sair, sem por um lado romper relações com a Venezuela, sem por outro chancelar, respaldar uma fraude em largas proporções que o mundo inteiro viu. E aí a minha pergunta para o Joel Pinheiro é: por que o Lula não declarou logo? É porque ele não gosta da democracia? Ou é porque ele deve alguma coisa para o Maduro? Ou porque ele é igual ao Maduro? Uma das situações tem que ser. O porquê que ele não condenou até agora? Como eu ficaria feliz em dizer aqui para todos:
olha, o nosso presidente é um democrata, condenou as ações do ditador Nicolás Maduro e não se alinhou a essa ditadura, como eu ia gostar. Mas uma coisa é certa, eu sou cristão e eu gosto muito de observar os sinais que vêm lá de cima. Alguns precisam ver para crer, mas olha isso. Matéria da Folha de São Paulo: a chama eterna da democracia é apagada por falta de gás em monumento em Brasília. Quem publicou foi a Bárbara, do Titualizei, né? A chama eterna da democracia apagada em Brasília. Achei significativo. Eu achei como uma mensagem de Deus, tá? Para as pessoas perceberem o que está acontecendo. Matéria da Globo, só para constatar. A chama que representa a democracia brasileira e deveria ficar acesa ininterruptamente está apagada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o Panteão da Pátria sofreu com vazamentos de gás e passa por manutenção. A pasta diz que o problema aconteceu há 2 semanas. É simbólico demais. Vocês não acham, não? Fala pra mim, bebê, tá bom? Ó, obrigado por ter ficado até o final desse editorial. 9 horas eu tô de volta, acabou não. E aí a gente vai bater um pouquinho mais de papo sobre democracia, sobre Venezuela, sobre Lula. E vamos falar também sobre o que está acontecendo fora, né, por aí, com outras ditaduras também. Tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.